Ora, muito boas tardes e bem-vindos à quarta sessão do ciclo de conferências O Capitalismo em Questão, que é uma organização conjunta do Núcleo da Região Norte, da Associação Portuguesa de Economia Política e do Centro de Estudos em Gestão e Economia da Católica Porto Business School. Pedir desculpa pelo ligeiro atraso no início desta sessão, tivemos que fazer face a um pequeno erro, um problema técnico. Seja como for, vamos começar. Apenas recordar, em muito poucas palavras, para não perder mais tempo, que este é um ciclo de conferências que basicamente visa discutir de uma forma crítica diversos fenómenos no seio do capitalismo. Em sessões anteriores já discutimos as questões da crise ambiental, as questões do trabalho, as questões da felicidade, e hoje vamos então ter uma sessão sobre a questão da inovação, intitulada Capitalismo e Inovação entre Inclusão e Sustentabilidade. Tal como nas outras sessões, esta tem uma duração de cerca de 1h30. Vamos ter uma apresentação, uma conferência do Ivan Peiré Tartaruga e depois um comentário. Essa conferência terá cerca de 30 minutos e depois uma breve resposta / comentário do Luís Carvalho, que é nosso conhecido, obviamente, uma vez que co-coordena o Núcleo do Norte da Associação Portuguesa de Economia Política comigo. Eu sou o Gonçalo Marcelo, já agora, para aqueles de vós que talvez possam não me conhecer, vou apenas apresentar o Ivan e a seguir passo-lhe a palavra para a conferência dele, agradecendo mais uma vez ao público a presença e pedindo desculpa pelo pequeno erro técnico mais uma vez. Então, o Ivan Peiré Tartaruga é investigador em Geografia Económica e Social no Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, CEGOT, e professor convidado no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É doutorado em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral na Universidade de Sevilha. Tem experiência nos campos da Geografia Económica e dos estudos sobre a inovação, tendo trabalhado nomeadamente a análise espacial de processos económicos e sociais, processos de desenvolvimento territorial em espaços rurais e urbanos e processos de inovação. Vou-lhe passar a palavra, apresentarei o Luís mais tarde, antes dele fazer o seu comentário. Ivan, como se diz em bom português, the floor is yours. Ok, obrigado, Ismael. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite a apresentar nesse evento, né? A temática muito interessante, também muito desafiante, né? No sentido de discutir o capitalismo e, sobretudo, nesse momento histórico que a gente passa atualmente. E agradeço a atenção de todos também. Então, já vou colocando a apresentação, vou usar alguns slides para mostrar algumas imagens. Como o Gonçalo comentou, a apresentação tem esse título, Capitalismo e Inovação entre Inclusão e Sustentabilidade. O tema que eu vou comentar, que eu vou discutir com vocês, é a questão da inovação, mas tem dois aspectos que para mim são essenciais, que é a inclusão e a sustentabilidade nessa discussão sobre a inovação e, sobretudo, nesse momento que nós estamos passando aqui na Europa, no mundo, em termos de mudanças tecnológicas e esses elementos que eu destaco nessa apresentação, que é a inclusão e sustentabilidade. Nesse evento, soube que já houve uma discussão sobre as questões ambientais, sustentabilidade, mas elas eu acho que estão muito ligadas. Quando nós discutimos inovação, o tema da inovação, a noção de o conceito de inovação, ele realmente é muito amplo e perpassa vários aspectos econômicos e sociais. A apresentação, nesse tempo que eu tenho de forma breve, uma pequena introdução sobre alguns aspectos históricos, comportamentais e sobre desenvolvimento, né, vinculados à inovação. Logo depois, o tema da inclusão, a necessidade da inclusão, a importância dessa discussão vinculado aos processos de inovação.
E logo depois, sustentabilidade ambiental e as mudanças sociotécnicas, já destacando alguns aspectos, que as mudanças tecnológicas têm aspectos não só tecnológicos, econômicos, mas também sociais, que são muito importantes, e vinculados ao território também. E, por fim, as considerações finais sobre essas temáticas, destacando desde já a centralidade do conceito de território ou da perspectiva territorial, já que eu trabalho, eu sou geógrafo, né, nomeadamente na área de geografia econômica, e a questão territorial nas minhas investigações e na nossa área são essenciais e são muito importantes, e que destacam esses elementos que são vinculados à inovação, que é a inclusão e a inovação. Antes de começar, eu gostaria de discutir rapidamente ou entrar no debate a partir de um economista brasileiro, talvez, se calhar, o principal economista brasileiro, que é o Celso Furtado, já falecido, mas conhecido e uma importante referência na economia brasileira, vinculado aos seus estudos sobre desenvolvimento econômico e a questão dos desequilíbrios sociais e econômicos em países semiperiféricos. Ele tem uma obra muito importante. E eu destaco aqui esse livro dele, que é do início da década de 80, que é a Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, apesar de ser uma obra já antiga, né? Já tem seus mais de 40 anos, ele traz alguns elementos que têm muita relação com a nossa discussão atual, e o que mostra, e não só ele, mas outros investigadores, outros economistas já nessa época e antes mesmo já discutiam alguns elementos que vêm a calhar, vêm relacionado com a discussão que eu vou fazer agora. Então, naquela época ele já abordava essa temática da inovação, que era o livro dele. Esse livro basicamente discutia a inovação, que é onde ele relacionava a criação científica subordinada à inovação técnica e à criação tecnológica, às conveniências do processo de acumulação do capital. E aí já vem inovação vinculada ao capitalismo que vigora há algumas centenas de anos. E, além disso, a criatividade, não só científica, mas até mesmo a criatividade artística, que é colocada também ao serviço do processo de diversificação do consumo. Nessa obra, ele destacava o grande elemento, a grande discussão dele era a questão da criatividade, como ela foi restringida, a criatividade das sociedades. Ele fazia uma crítica ao que ele chamava de civilização industrial, ou os países centrais da Europa, Estados Unidos e outros, né, os países centrais em termos de desenvolvimento econômico e social, que ele já naquela época criticava o capitalismo da forma como se dava os processos de inovação, que eles acabavam restringindo a criatividade da sociedade, no sentido de um desenvolvimento econômico e um dos processos de inovação vinculado à acumulação capitalista, né, até hoje, o que acabava restringindo um pouco da criatividade, principalmente em termos de política e em termos sociais, que são importantes para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E aí, claro, como pertencia a um país semiperiférico, ele colocava como os países semiperiféricos, e sobretudo semiperiféricos, como o Brasil, como mimetizavam esse tipo de desenvolvimento a partir das inovações, né, copiando esse tipo de desenvolvimento, mas muito vinculado com um foco principal na acumulação capitalista, ou a busca, traduzindo isso, na busca do lucro pelo lucro. Então, começamos por essa discussão, e aí eu entro no tema dessa apresentação sobre inovação e capitalismo. Os três aspectos que eu queria falar, o primeiro deles, o aspecto histórico, ou seja, do conceito de inovação ao longo da história. O conceito de inovação tem um histórico antigo, desde a Grécia Antiga, né? Mas assim, eu vou pegar só um momento mais recente, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, onde o conceito de inovação, na noção de inovação, toma uma conotação, um significado positivo.
até o final do século XIX, início do século XX, inovação era um conceito em termos societais, dessas sociedades, era um termo negativo. Isso começou a partir da reforma protestante, ainda no século XV. Né? E isso, bom, e a partir da Segunda Guerra Mundial, e aí o grande exemplo é o projeto Manhattan, da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, que colocou a importância, a centralidade dos processos de inovação para o desenvolvimento das sociedades dos países. Né? Só que um conceito que alguns historiadores e especialistas dos estudos de inovação destacam que foi um conceito restringido à inovação tecnológica. E aí se tem toda uma discussão da necessidade de que essa noção seja mais, a inovação, o conceito de inovação seja mais alargado. E aí eu coloco 3 exemplos, a importância das inovações sociais, das inovações dos usuários, a partir dos usuários que compram produtos tecnológicos e são também portadores de conhecimentos importantes para o processo de inovação, e inovação inclusiva, um termo, um conceito que eu venho utilizando bastante e eu acho que entra muito bem nessa nossa discussão sobre inovação. Então, nós temos esse primeiro aspecto histórico do conceito de inovação restringido fortemente à questão tecnológica. Apesar de que algumas décadas, isso não é novo, mas essa discussão de que a inovação deve ser, em função, nos estudos de desenvolvimento, deve ser tomado numa visão mais ampla desse conceito, e não só restringido à questão tecnológica. O outro aspecto é o aspecto comportamental, e aí eu destaco as 5 propensões para inovações, para inovar, ou inclinações para inovar, a partir de 2 campos de estudo, que é os estudos da inovação e também os estudos na área de percepção pública da ciência, quer dizer, como a população, o público em geral, compreende, percebe a ciência e a tecnologia. E a partir desses estudos, basicamente nós temos 5 propensões ou inclinações para a inovação que são importantes para os processos de inovação, que é a questão da eficiência, fazer bem um processo, um produto, né, que seja bem feito e seja eficiente. A questão da criatividade, que é central para os processos de inovação. Né, e aqui chamo de novo a obra do economista Celso Furtado, que eu comentei no início, né, que aí ele destacava que dentro do capitalismo essa criatividade era muito restringida, era muito limitada em função do foco na acumulação. Né? A questão da confiança em ciência e tecnologia, a tolerância à incerteza, que é a questão dos riscos, que é muito importante para os processos de inovação, e, por último, a questão da cooperação. Como os processos de inovação, a cooperação, a interação entre diversos atores são essenciais para os processos de inovação. E o aspecto de desenvolvimento, e aí eu falo basicamente de 5 dimensões e basicamente do desenvolvimento territorial. Eu trabalho com geografia econômica e aí o nosso foco é o território, um elemento importante nisso. E essas 5 dimensões, as 3 primeiras são clássicas, né? Quer dizer, isto é, a importância da competitividade econômica nos processos de desenvolvimento territorial vinculado à inovação, e aí isso vinculado ao crescimento econômico, o bem-estar social e o desenvolvimento social, aí a diminuição dos desequilíbrios regionais no sentido de levar o desenvolvimento a uma coesão regional entre as diferentes regiões, diferentes países. E além disso, 2 dimensões que são mais recentes, né, que é a questão da sustentabilidade ambiental ou desenvolvimento sustentável, que são centrais. Agora eu vou comentar alguns outros elementos logo a seguir. E, por fim, a questão da apropriação tecnológica vinculada ao desenvolvimento tecnológico. A apropriação tecnológica é um conceito que é utilizado no sentido de regiões e países realmente se apropriarem das novas tecnologias, que podem vir de fora, mas que eles deve haver um nível de apropriação dessa tecnologia no sentido de comandar, de poder trabalhar com as novas tecnologias e as inovações que vêm de fora, mas que essas regiões e os países tenham a sua independência dentro dessas tecnologias, no uso dessas tecnologias dentro das suas economias e das suas sociedades.
Então, nós temos esses 5 dimensões que, para nós, são essenciais para discutir desenvolvimento, sobretudo, e nomeadamente, desenvolvimento territorial. E aqui nós entramos no primeiro elemento, né? Aqueles 2 elementos que é a inclusão e sustentabilidade. O primeiro deles é a questão da inclusão e inovação, o que está, obviamente, ligado à questão da exclusão. Então, se nós estamos discutindo a inclusão, há necessidade, há partes, estratos da população que estão excluídos, né? E que é uma problemática fundamental para nós discutirmos hoje em dia. Aqui eu destaco esse conceito, nessa noção que é de geografia dos descontentes, que é trabalhar por alguns geógrafos econômicos e sociólogos e outros, né? E que se reflete muito bem nos 2 exemplos que são recentes e muito importantes. Um deles é o surgimento do próprio Brexit, né? Desde 2021 o Reino Unido está fora da União Europeia, e outro também em 2016, o referendo do Brexit foi em 2016, se não me engano, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos também em 2016, que em parte é explicado, esses processos aconteceram por parte de estratos de população desses países, que estavam excluídos nos processos de desenvolvimento em termos gerais de sucesso, muito vinculados à inovação, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, são 2 players tecnológicos mundiais, mas que, apesar de todos os processos de inovação, desenvolvimento econômico que houve nesses países, eles excluíram também boa parte da população, que nesses 2 processos, tanto o Brexit como a eleição do Trump, explica um pouco essa surgimento de estruturas. Bom, o caso do Brexit, que até hoje vários economistas, tanto do Reino Unido e de outros lugares, destacam que foi um grande erro em termos de desenvolvimento econômico para o Reino Unido e principalmente para os processos de inovação. Em termos de ter saído da União Europeia, foi um grande erro em termos de processos de inovação, e para o Reino Unido foi muito ruim. E também, no caso do Donald Trump, no mesmo sentido, esse processo, essa exclusão de parte da população que ajudou esse surgimento de extremismos, e não só do Trump e do Brexit, mas também de outros extremismos de direita, que são cada vez mais acontecem. E, de certa forma, acabam sendo impeditivos dos processos de inovação que são tão necessários para nós, sobretudo quando vinculamos isso à questão da sustentabilidade, que vai ficar um pouco mais claro um pouco a seguir. A partir desse contexto de exclusão, eu trabalho, e aí surgem novos conceitos, né? Esse conceito de inovação, inclusive, é um deles. Ele não é tão novo assim, ele já tem pelo menos 1,5 décadas, que é trabalhado por alguns investigadores, principalmente aqui na Europa e nos Estados Unidos. E aqui eu dou o que seriam inovações exclusivas. São todas aquelas inovações de novos produtos, novos processos produtivos que são gerados são gerados para estratos sociais da população vulneráveis economicamente ou de baixo rendimento, né? São criados para, ou algumas vezes, criados por esses estratos de população. E aqui eu coloco só alguns exemplos rápidos, né? Como este, que é do ciclo de vida do manguezal, que é foram basicamente um trabalho artístico para representar a fauna e flora dos manguezais, que são áreas úmidas, próximas a foz de rios e praias, né? Então, todo o trabalho foi feito com uma população, né, tradicional da região, e aqui tem muitos jovens que trabalharam no processo artístico de conhecimento da fauna e flora dessas regiões, em parceria com a universidade. E aqui, outro exemplo, modelos de inovação de negócios, modelos de negócios inovativos para a agricultura familiar, um projeto, vários projetos promovidos pela FAO, Food and Agriculture Organization, das Nações Unidas,
Outro exemplo, as políticas de inovação inclusiva na China. A China tem toda uma política, programas de inovação inclusiva, o que são processos de geração de inovações, onde esses estratos de população mais empobrecida são incluídos nesses processos. E muitas vezes essa população excluída participa na construção, no design dessas novas inovações. Outro exemplo, a bicicleta de bambu na África, há diversos exemplos na África, uma bicicleta de bambu que era para uso de escolares, para crianças os miúdos acessarem a escola, e até mesmo uma viatura movida a energia solar e elétrica a partir de um morador na Nigéria que fez essa inovação. Essa inovação inclusiva tem diversos elementos que são importantes destacar, que o primeiro, essa inovação inclusiva traz uma nova perspectiva, a perspectiva dos sistemas regionais de inovação, e aí novos sistemas regionais de inovação que tenham essa perspectiva, esse elemento que é a importância da inclusão da população, e destaca também as bases de conhecimento, as diferentes bases de conhecimento, principalmente quando elas trabalham em sinergia. As bases de conhecimento analítico, baseado na ciência, a partir das universidades, instituições de investigação, laboratórios. A base de conhecimento sintética, que é baseada na engenharia ou na prática, ou no chão de fábrica, aquele conhecimento, sobretudo conhecimento tácito dos trabalhadores. E o simbólico, que é baseado na criatividade, nas culturas, e que geralmente os processos de inovação trabalham com essas diferentes bases de conhecimento, essas 3 bases de conhecimento de forma sinérgica. Isso é muito comum. E, bom, todo esse aporte teórico mostra todas as alternativas, todas as possibilidades de desenvolvimento econômico a partir dos conhecimentos populares diversificados, tanto espaço, sobretudo, também espaços urbanos, quando nós levamos em conta a questão das migrações. A migração traz novos conhecimentos de diferentes lugares que acabam se centralizando em grandes metrópoles ou grandes cidades, e os conhecimentos tradicionais nos espaços rurais, onde há todo o conhecimento da agricultura familiar, indígenas, quilombolas, e muito vinculado à questão da sustentabilidade, com possibilidade de desenvolvimento muito interessante desses grupos sociais vinculados a processos de inovação, vinculados à sustentabilidade. E outro elemento também sobre a inclusão, mas aí por uma outra perspectiva, através de um outro olhar, uma outra vertente, é da Free Innovation, não tem a tradução disso, inovação gratuita ou inovação livre, né? A partir dos estudos do Eric von Rippel, né, que é um investigador da área de estudos de inovação, que ele destaca essa Free Innovation, que são inovações gratuitas, né? Inovações que são criadas nas moradas, né, por pessoas comuns nas suas casas, que criam inovações em função de necessidades específicas. E geralmente inovações que são criadas em grupos, então se criam muitos grupos, né? E aqui, só para mostrar a importância desse aspecto, eles têm as pesquisas desse investigador juntamente com outros, né? Aqui é o percentual de população em diversos países onde se fizeram surveys, né, para mostrar inquéritos onde mostravam, a partir de amostras, onde mostravam o percentual de população que criou inovações das mais variadas. Para dar um exemplo, se criou até mesmo pâncreas artificiais. Imagina o pâncreas, um órgão do corpo, mas foi criado a partir de inovações de moradores que se juntaram, claro, diferentes conhecimentos, né, diferentes lugares onde se criaram inovações. E aqui eu mostro só o percentual. No Reino Unido, 6,1%, nos Estados Unidos, 5,2% da população que criou essas inovações. E, por exemplo, levando em conta os Estados Unidos, um país grande, são milhares de pessoas que criaram inovações. Japão, Canadá, 5%, 6%. A China, 1,5% da população criando inovações livres, essas free innovations, então, que são muito interessantes. Um grande exemplo disso são as inovações que surgem a partir de outro exemplo é os apps da internet, né, aplicativos para a internet.
E essa Free Innovation, segundo as discussões do von Hippel, ele discute, mostra que essa Free Innovation, o paradigma da Free Innovation é importante, ela aparece, como mostram esses dados, né? Há um trabalho de colaboração muito forte e elas são fomentadas, promovidas pelas próprias pessoas, não há um apoio externo para isso. Então, isso é muito comum. O que questiona o paradigma de inovação o tradicional, neo-schutteriano da marketing, quer dizer, investigação para a venda dos preços, para a busca de mercados, a investigação e desenvolvimento, produção e a distribuição desses produtos. E aí nós temos um outro paradigma que é muito importante, que é esse da Free Innovation. Isso só para mostrar a importância das alternativas, das possibilidades dessas inovações inclusivas, como elas têm um potencial de desenvolvimento muito grande e que já ocorre, como mostram esses dados. E agora, trocando, vendo outro elemento, o segundo elemento, que é o da sustentabilidade ambiental, que aqui eu entro, esse eu acho que é mais evidente, já vem sendo discutido há um bom tempo, e aqui eu mostro esse gráfico que mostra, a partir dos estudos não só ela, mas vários economistas, Carlota Pérez e diversos outros, agora nos últimos 250 anos, das 5 grandes revoluções tecnológicas, desde a primeira revolução industrial até a quinta, que seria a era da informática e das telecomunicações, e que, segundo outros autores, também, entre eles Johann Schott, que é um grande historiador da tecnologia, mostra que esse primeiro período desses últimos 250 anos, um pouco mais, poderia se configurar como uma grande transição tecnológica que está vinculado ao uso dos recursos naturais e à poluição, a todos os problemas que nós discutimos muito atualmente em função desse tipo de produção vinculado, obviamente, ao capitalismo. E agora nós estaríamos entrando, tanto é que estaríamos entrando numa 6ª revolução industrial, mas, além disso, segundo esses autores, estaríamos entrando uma segunda grande transição, que todas as apostas estão vinculadas à questão ambiental e à sustentabilidade. Por isso que é a cor verde, isso não foi aleatório, a cor verde em função Isso se reflete, no European Green Deal atual, né, nos Estados Unidos, o New Green Deal, também, e diversos outros países, como a Coreia do Sul, mesmo a China, vários países que vêm discutindo, vêm fazendo grandes transformações na toda essa estrutura produtiva, de inovações, de mudanças tecnológicas, vinculado à questão verde. E aí surgem novas abordagens, que podemos depois, na discussão, discutirmos com mais calma, das transições sociotécnicas, que destacam elementos das mudanças tecnológicas, que toda mudança tecnológica vem junto mudanças sociais, econômicas e sociais, que são importantes também, senão a mudança tecnológica não ocorre, né? Ela tem que ter esses outros elementos. E aí tem toda uma teoria que destaca, né, o papel dos nichos de inovação, diversos atores, diversos lugares que criam diversos tipos de inovação, e atualmente a grande discussão são as inovações verdes e diversos tipos de produção, tanto das energias renováveis como da agroalimentação, que é uma área que eu venho trabalhando com um pouco mais de atenção, e transporte, mesmo urbanismo também, e que vem enfrentar esses nichos de novas inovações, vêm a enfrentar, a confrontar os grandes regimes técnicos que estão impostos a partir de um capitalismo, de uma estrutura já de regimes técnicos nesses diversos setores que vêm ser confrontado por novas inovações que tentam trocar, fazer essa modificação para um novo patamar de desenvolvimento tecnológico e de novos tipos de tecnologia, novos tipos de tecnologias. E temos também esse contexto geral, que, segundo essa teoria da perspectiva multinível, né, das transições sociotécnicas, das paisagens sociotécnicas ou dos contextos mais gerais, questões que atualmente um dos principais dele é a discussão
a sustentabilidade, que cada vez mais entra na pauta e acaba influenciando tanto os regimes como os nichos tecnológicos, no sentido da importância desses aspectos. E aqui, já entrando nas considerações finais, concluindo esse debate, foi dos aspectos, né, de alguns aspectos importantes do processo de inovação, a inclusão, a importância da inclusão e a necessidade de incluir a população nesses processos de inovação e a questão da sustentabilidade. Eu gostaria de ressaltar somente 3 aspectos importantes. O primeiro dele, o papel do Estado para a inovação. Então, há uma rediscussão. Na verdade, a inovação sempre, principalmente as inovações radicais, as inovações que levaram a grandes mudanças tecnológicas, sempre estiveram vinculados ao Estado, sobretudo nessas últimas décadas, vinculado ao papel do Estado, que é um papel importante. E aí, outra economista que também discute muito, que é a Mariana Mazzucato, que é uma referência nessa discussão. A pandemia do Covid-19 vem reforçar esse papel do Estado. Evidentemente, isso fica muito claro quando nós também discutimos a questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas, que veio mostrar que o Estado nós tivemos esses últimos 2 anos, em diversos países, né, no mundo inteiro, a importância do Estado para enfrentar esse tipo de crise. E que talvez deixe mais claro que nós temos que nos preparar, os países em geral, nós temos que nos preparar melhor para a próxima grande crise, que é a crise vinculada às questões climáticas, segundo diversos autores que discutem a questão das mudanças climáticas, que isso vai ter um impacto muito forte em diversos aspectos das atividades econômicas das sociedades. E que destaca, e nesse papel do Estado, destaca a importância das políticas de inovação de caráter territorial, e enfrentando as problemáticas específicas de cada região, de cada setor dentro dos diferentes estados. Essa nossa discussão leva a destacar a relevância da relação inovação, sustentabilidade e território, e aí eu destaco novamente o conceito de eco-inovação, que já é um conceito que já vem utilizado há alguns anos também. Então, inovações vinculadas à questão da sustentabilidade, à proteção ambiental, como ela é cada vez mais central, a questão das inovações inclusivas, como havia discutido aqui, que é uma perspectiva interessante, e, por fim, retomar esses 3 aspectos iniciais que eu havia falado, e aí a gente poderia discutir um novo capitalismo, uma nova fórmula de capitalismo. Então, o aspecto histórico, que aí toda essa nossa discussão vem a destacar o que já o Godin, que era o autor que falava desses aspectos históricos, a partir dos estudos da inovação, a necessidade de uma noção alargada de inovação, quer dizer, inovação só, inovação tecnológica, e principalmente quando nós discutimos sustentabilidade, ela é frágil para enfrentar toda essa problemática. Há necessidade de grandes inovações sociais, não só para a geração de inovação, como para enfrentar esses problemas vinculados à sustentabilidade ou à insustentabilidade ambiental. E o aspecto comportamental, a questão da criatividade alargada, que já o economista brasileiro, o Celso Furtado, já destacava lá na década de 80, e ele já apontava a importância dessa criatividade alargada, não somente vinculada à acumulação capitalista, mas vinculada à problemática ecológica. Ele já falava isso na década de 80, e outros autores também, como isso é importante, e aí nos faz discutir um novo tipo de capitalismo. E, por fim, o aspecto da sustentabilidade, do desenvolvimento atual, que está vinculado intrinsecamente vinculado à questão da sustentabilidade. Nesse momento histórico, discutir sustentabilidade, energias renováveis, todos os processos de inovação vinculados à sustentabilidade são essenciais. Os países que não fizerem isso, ou regiões que não fizerem isso, vão ficar para trás em termos tecnológicos de desenvolvimento, e principalmente da apropriação tecnológica, a capacidade dessas populações, dessas inovações, atingir o maior número, a maior parcela das populações, e que essas populações, a boa parte da população, participe de alguma forma nos processos de inovação que são essenciais, principalmente vinculado à questão, novamente, à questão da sustentabilidade.
Então, aqui eu vou fechando esses 30 minutos de fala, que realmente o debate é muito importante, o debate é muito complexo, e eu coloquei só alguns elementos, eu dei algumas pinceladas sobre alguns aspectos que eu creio que são importantes para essa nossa discussão sobre capitalismo, inovação, e vinculado a dois elementos que para mim são essenciais, que é a inclusão e a questão da sustentabilidade. Então, eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para o Gonçalo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Ivan, por esta conferência riquíssima e que é um ótimo pontapé de saída para a nossa discussão. Eu vou, sem mais demoras, passar a palavra ao Luís. Vamos ter então um comentário do Luís Carvalho, que é professor auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, atual diretor do curso de mestrado em Economia e Gestão da Inovação. A investigação mais recente do Luís centra-se no papel da inovação e do empreendedorismo na resposta a missões e desafios societais. O Luís é editor associado da revista Environmental Innovation and Societal Transitions e é também, como eu disse no início, nosso conhecido por coordenar comigo aqui o Núcleo do Norte da Associação de Economia Política. O comentário do Luís vai durar cerca de 15 minutos e depois disso abriremos a sessão de perguntas e respostas ao público. Portanto, se quiserem ir pensando nos vossos comentários, nas vossas curiosidades, nas vossas perguntas em relação àquilo que o Ivan já disse, podem ir fazer e depois podem interpelar, obviamente, igualmente também o Luís, para além do Ivan. Luís, força. Obrigado, Gonçalo, e boa tarde a todos. É um gosto ver assim caras conhecidas e pelo menos nomes conhecidos nas janelinhas. E pronto, quero agradecer ao Gonçalo por me ter desafiado a estar aqui um bocadinho deste lado. Pronto, eu geralmente faço aqui o papel de moderação neste ciclo de debates, portanto hoje tenho aqui um papel um bocadinho diferente. Pronto, vou fazer um comentário curto à intervenção do Ivan. E pronto, quero agradecer também em primeiro lugar ao Ivan, portanto, que aceitou aqui o desafio de fazer esta palestra, que acho que nos enriqueceu a todos, e foi muito simpático. Portanto, ontem o Ivan enviou-me os seus slides, portanto eu já tive tempo de ver mais ou menos o que é que ele iria dizer, portanto também não resisti a preparar meia dúzia de slides. Vão ser muito curtos, eu não sei se vou falar sequer os 15 minutos, mas vou tentar, pronto, não é tanto contrariar, portanto eu revejo-me completamente naquilo que o Ivan acabou de transmitir. O que eu tinha são essencialmente 3 pontos, onde aqui o objetivo seria consolidar, eventualmente esmiuçar alguns destes tópicos que eu acho que são fundamentais. Pronto, e eu pus-me a pensar, quando neste título da intervenção sobre questionando o capitalismo do ponto de vista da inovação, como é que eventualmente estruturaria, se me fosse pedido uma intervenção deste género, eu não conseguia sair de pensar em Schumpeter, portanto, o grande vulto que relaciona o capitalismo com a inovação. Portanto, eu se calhar, se fosse desafiado a fazer uma coisa deste género, iria por aí. Se calhar não seria muito original, iria por aí. Portanto, e se calhar teria falado de coisas como a destruição criativa, como o papel do empreendedor, como os monopólios temporários, mais ou menos temporários, portanto, a implicação que isso tem depois nas questões do desenvolvimento, etc. Mas eu acho que ao fazer isso, se calhar não seria tão original como foi o Ivan. Eu acho que ele, ao trazer-nos aqui a questão ao iniciar a comunicação com aquela introdução do Celso Furtado, eu acho que traz aqui de facto uma lupa diferente, no fundo, uma maneira diferente de olhar para estas questões da inovação. E traz-nos de facto coisas que nós se calhar não veríamos com tanta nitidez se ficássemos assim um bocadinho presos à questão schumpeteriana, não é? Esta questão da dependência centro-periferia, não é? Que está muito na obra do Celso Furtado, se calhar vê-se bem por este ponto de vista. Se calhar até questões que nós hoje em dia discutimos, como, aliás, eu acho que está naquelas frases que o Ivan mostrou ao início, da relação entre a inovação e o consumo conspícuo, portanto, que até destrói um pouco a criatividade. Portanto, eu acho que esse tipo de questões que nós hoje em dia discutimos, não é? Portanto, quando vemos até aquelas questões dos lados negros da inovação, não é? Nós vemos muito bem por esta ótica. Portanto, eu acho que esse é um ponto que eu achei muito interessante na intervenção do Ivan, porque nos traz aqui uma porta de entrada um bocadinho diferente para a questão da inovação,
que foge um bocadinho ao paradigma que nós às vezes podemos chamar mais anglo-saxónico, não é? Esta lógica mais neo-schumpeteriana. Portanto, eu acho que esta porta de entrada é muito interessante para isso. Não é? Eu vou, se calhar, partilhar aqui uns slides, então, como vos disse, sem vos querer amassar assim em demasia, mas como vos disse, como eu tive aqui acesso à apresentação do Ivan, não resistia a fazer também aqui meia dúzia de aposta. E fui ler um bocadinho sobre Celso Furtado. Portanto, eu não sou um especialista em Celso Furtado, portanto, tenho uma ideia genérica da escola estruturalista da América Latina, portanto, que é onde se posiciona o Celso Furtado. E depois fui ver até quais eram as inspirações dele, porque eu tinha aqui a sensação que havia uma leitura um bocadinho marxista desta questão, e apanhei aqui uma entrevista muito engraçada, antes do falecimento do Celso Furtado, onde ele nos fala de facto quem são as inspirações dele. Portanto, as inspirações dele é o Gunnar Myrdal, portanto não nos surpreende muito, não é? Porque há muito esta questão de centro-periferia, mas e depois ele dá aqui muito ênfase também à questão de Schumpeter. Portanto, eu acho que aqui se vê bem como é que um de facto acabou por ir beber um bocadinho da inspiração do outro, mas trazendo aqui a questão mais da problemática do desenvolvimento da América Latina. Portanto, eu acho que essa porta de entrada às vezes falta-nos, e por isso é que eu acho que a intervenção do Ivan traz aqui um aporte um bocadinho diferente e bastante interessante para a questão da inovação. Pronto, eu acho que uma questão que o Ivan focou e que sem dúvida é importante, nós já debatemos um pouco isto em outras sessões, é a questão das desigualdades. Portanto, hoje em dia há muito esta tentativa de analisar a questão da desigualdade do ponto de vista de até que ponto ela está intimamente ligada com a questão da inovação. E nós muitas vezes caímos não sei se é uma armadilha, mas é pelo menos a maneira como estamos formatados, que é olhar para esta questão do ponto de vista das desigualdades entre países, portanto, e a lógica do Celso Furtado acho que vai muito por aí, ou então para as desigualdades de rendimento interpessoais, portanto temos muito essas duas óticas de leitura da questão das desigualdades, e o que nós hoje em dia estudamos bastante, e o Ivan acho que se focou um pouco nisso também, é ver esta lógica das desigualdades numa perspectiva interregional. Portanto, ele falou ali da questão dos lugares que não importam, dos left behind places. Eu trazia aqui uma abordagem recente, como vocês veem aí desse artigo do Michael Storper, que fala também desta questão das cidades-estrela. Portanto, nós temos aqui hoje em dia um nascer ou o reconsolidar de uma geografia que resulta muito destes processos de inovação e que é muito desigual. Portanto, e aqui isto liga-se com as questões da introdução de novas tecnologias na sociedade. Portanto, o Ivan falou ali daquelas ondas longas de desenvolvimento tecnológico, aquelas revoluções tecnológicas, e o que nós sabemos é que sempre que temos uma daquelas ondas a desenvolver-se rapidamente, nós temos um processo de grande desigualdade. Portanto, e aqui esta desigualdade, para além de ser interpessoal, é essencialmente interregional. Portanto, nós temos cidades que concentram, de facto, o que aquela nova economia pede, não é? O que aquela nova inovação está a despoltar, e esse é um fenómeno que nós sentimos hoje em dia. Portanto, e aqui o que eu acho que é interessante nesta lógica, e aqui é um pouco para espicaçar essa abordagem, é que nós temos esta relação entre inovação e desigualdade que é, no fundo, veiculada por via do território. Portanto, aqui podemos discutir associado a isto questões dos preços das casas, por exemplo, das desigualdades relacionadas com qualidade de vida. Portanto, eu acho que aqui metemos muito bem a questão do território e que nos ajuda a perceber este tipo de divergência. Não é? Eu li um artigo recentemente, e deixo-vos aqui a referência, que traz no fundo isto outra vez à baila. Portanto, eu lembrei-me disto porque o Ivan falou das revoluções tecnológicas, e o que alguns estudos nos têm revelado é que, lá está, essas revoluções tecnológicas estão sempre associadas a uma grande concentração de capacidade de inovação, de dinâmica empresarial em grandes cidades. Portanto, eu acho que o título desta investigação é muito sugestiva. Portanto, diz-nos que as atividades económicas mais complexas concentram-se nas grandes cidades, e de facto isto está eminentemente relacionado com processos de desigualdade interterritorial. Claro que quando essas tecnologias depois começam a difundir na sociedade, nós temos épocas de convergência, e foi no fundo muito o que vimos no pós-Segunda Guerra, mas quando temos de facto este fenómeno de complexificação da economia, que está muito relacionado com as questões de inovação, de facto aqui é o contexto ideal para nós termos fenómenos de grande disparidade. Eu acho que esta é uma leitura que se calhar nós não chegámos lá tão rapidamente com a nossa ótica schumpeteriana, mas claramente com esta reabordagem que o Ivan nos traz aqui do Celso Furtado, acho que nos permite ver bem este tipo de dimensões.
E uma segunda questão que o Iva também falou e que eu acho que é muito interessante, esta questão da inovação livre. Portanto, vocês já viram aqui este diagrama. Eu acho, de facto, hoje em dia nós temos muita falta, ou seja, aí não começamos a refletir muito bem do que é esta inovação livre. Não é? Nós estamos muito focados naquela inovação produtivista, por assim dizer, que no fundo, aquilo que nós discutimos nas escolas e nos cursos de economia, por assim dizer, e ignoramos um bocadinho este patamar de cima, portanto, foge-nos um pouco do radar. Portanto, e mesmo se nós vimos ao nível das políticas públicas, nós estamos muito focados no que às vezes até se chama os cavalos de corrida, não é? Portanto, vamos catalisar a inovação numa lógica de promover a competitividade, focar-nos na relação entre centros de investigação e empresas, portanto, estamos muito nesta parte de baixo. Portanto, eu não estou a dizer mal desta parte, eu acho que ela é essencial, mas perdemos ali aquela parte de cima, portanto, e aquela parte de cima eu acho que aliás, como o Iva mostrou, temos aqui de facto esta parte de cima a representar muito do que é a inovação dos países. Não é? Se calhar se nós tivéssemos ferramentas mais sofisticadas de medição da inovação, que não fosse apenas o inquérito comunitário à inovação, por exemplo, este tipo de coisas ia-nos começar a aparecer. Eu não sei até que ponto ela nos ia aparecer em Portugal. Portanto, para mim é uma questão empírica e uma interrogação que eu tenho, porque gostaria de perceber qual seria a percentagem de inovação livre, nomeadamente no caso português. Não sei se o Iva conhece exemplos do caso brasileiro, mas eu teria muita curiosidade em perceber o que é que esta tirinha de cima representa aqui no nosso caso. Uma questão para o Ivan, portanto, ele falou ali também da questão da inovação inclusiva, portanto, eu não sei até que ponto esse tipo de inovações que o Ivan falou ali, antes de introduzir esta questão de inovação livre, podem ser vistas também nesta lógica de inovação livre, não é? Portanto, são no fundo inovações que são motivadas pela necessidade dos seus inovadores, não é? Que eles próprios são consumidores daquelas inovações. Portanto, à partida, parece-me que sim, não tenho a certeza, mas é uma questão que fica no ar. E o que eu acho interessante nesta lógica de inovação livre é que estes paradigmas aqui parecem um pouco paralelos, mas eles cruzam-se. Portanto, e aqui estas seitinhas que nós temos no meio é de facto o cruzamento entre este paradigma de inovação livre e o paradigma produtivista, por assim dizer. Portanto, outra questão seria perceber de facto se aquele tipo de inovações inclusivas se podem manter como tal, não é? No fundo numa lógica de inovação livre, ou se mais cedo ou mais tarde vão entrar no modelo capitalista de inovação. Não é? Portanto, eu suspeito que algumas sim, outras não, mas queria deixar um pouco esta questão. Este paradigma da inovação livre tem um problema, portanto, comparativamente ao paradigma clássico, portanto, é que ele é um pouco falho ao nível da difusão. Não é? Portanto, quando nós estamos na lógica capitalista clássica, o mercado tem incentivos, os empreendedores têm incentivos em difundir a sua inovação, não é? Querem atingir cota de mercado, portanto é um mecanismo que nós conhecemos. Na inovação livre, esta difusão muitas vezes não é tanto do interesse, ou pelo menos não é o interesse principal do inovador. Portanto, é uma questão que eu também deixava para perceber até que ponto, como é que isto pode acontecer na perspectiva do IVA. Pronto, eu pus aqui só estas duas frasinhas ao lado, porque nota que, de facto, este paradigma da inovação livre começa a ganhar algumas raízes nas maneiras clássicas de pensar inovação. Portanto, se nós lêssemos o manual de Oslo em 2005, nós tínhamos aquela definição mais clássica de inovação, não é? Que é a introdução da novidade validada pelo mercado. Portanto, é a primeira aplicação comercial de uma ideia nova. Isto veicula que a inovação está associada ao mercado. Portanto, mas quando nós começamos a pensar em inovação livre, isto larga-se um bocado. Não é? Portanto, aqui a inovação já não tem que ser necessariamente veiculada pelo mercado, mas tem que ser implementada na sociedade. Portanto, eu acho que isto altera um bocadinho o paradigma e reflete, de facto, a importância que este tipo de inovações começa a ter neste tipo de manuais e neste tipo de discurso mais mainstream. Pronto, o último ponto que eu queria falar tem a ver com esta questão das missões, portanto, que o Ivan também discutiu, portanto, eu acho que hoje ainda vamos ter muita tinta a correr sobre esta lógica das missões, porque, de facto, altera um pouco a maneira de nós pensarmos as políticas de inovação. E aqui eu geralmente tenho um problema com aquela obra da Mariana Mazzucato, portanto, muito associado à ida do homem à lua, portanto, que é utilizado como aquele exemplo de livro para revelar o quão importante é o papel do Estado neste tipo de missões e como comprador de inovações, etc. Porque eu acho que este tipo de abordagem, quando nós fazemos a ponte
desta abordagem à Mazzucato para as questões da sustentabilidade, nós começamos a ter aqui dois problemas, pelo menos. Portanto, peço desculpa que já andei demais. Um primeiro problema, acho eu, é que quando nós pensamos nesta lógica de levar o homem à Lua e de comprar toda a tecnologia que foi necessária para fazer isso, nós temos um comprador, portanto, o Estado americano, portanto, com uma missão muito clara, com um orçamento muito claro e com uma missão muito bem definida. Não é? Portanto, quando nós fazemos a transposição para isto, para as questões da sustentabilidade, nós não temos um só comprador, não é? Nós temos muitos compradores, portanto, temos uma infinidade de potenciais compradores que estão apenas muito fragmentadamente organizados, portanto, é um contexto completamente diferente. E depois a missão também não é clara. Portanto, se nós perguntarmos o que é sustentabilidade, como nós sabemos, cada pessoa nos vai dar uma resposta diferente. Portanto, ao passo que levar o homem à Lua é relativamente fácil de compreender. Portanto, tendo aqui um conjunto de atores muito fragmentados e tendo uma visão que não é propriamente clara, isto levanta aqui desafios de coordenação, a meu entender, que são absolutamente brutais. Portanto, eu aqui acho que isto nos leva, ou nos deveria levar a tentar olhar, por exemplo, para tentar uma redefinição do que é o Estado nesta lógica de missão para a sustentabilidade. Portanto, claramente não vai ser um Estado central, ou pelo menos não vai ser apenas um Estado central. Portanto, aqui vão entrar lógicas mais, se calhar até municipais, supramunicipais, territoriais, portanto, fazendo aqui a ponte para a questão do território. Portanto, nós hoje em dia temos imensos municípios a começar a comprar inovação, a começar a definir as suas próprias missões para a sustentabilidade. Portanto, isto levanta aqui uma questão de perceber quem são os atores, portanto, o que é isto, o que é o Estado aqui, no fundo, o que é que significa nesta lógica. Eu acho que nos vai levar, eventualmente, a também questionar, mas deixo essa questão para o Ivan, quem são os empreendedores nesta lógica. Portanto, eu aqui retomava um bocadinho a questão schumpeteriana, não é, que dá muito ênfase à questão do empreendedor, e aqui eu acho que deveríamos discutir quem são então os empreendedores que vão levar a cabo estas missões. Portanto, será que aquele empreendedor schumpeteriano clássico, não é, que busca a destruição criativa, ou será que aquela empresa mais burocratizada, mais estabelecida, com grandes centros de ideia? Portanto, eu tenho feito alguma investigação e tenho encontrado um misto, portanto, tenho encontrado algumas empresas, algum empreendedor mais schumpeteriano, mais micro, no fundo, mais na lógica da startup, que se envolve muito neste tipo de questões, mas acho que temos aqui, de facto, uma porta aberta para olhar para isto. E também para perceber o que é o mercado. Portanto, nós muitas vezes nos estudos de inovação, pelo menos a meu entender, não damos o ênfase suficiente para perceber o que é o mercado. Portanto, assumimos que há um mercado num sítio qualquer, com uma construção um bocadinho abstrata, que vai procurar este tipo de inovações, não é? Mas neste tipo de trajetórias que nós estamos aqui a falar, onde não temos um conceito muito claro, onde muitas vezes a procura não está solidificada nem estabelecida, a própria criação do mercado é um desafio deste tipo de política. Portanto, eu acho que naquela abordagem que o Iva falou das transições sociotécnicas, nós temos muito estas lógicas de como é que se forma o mercado, e geralmente forma-se na interação entre os consumidores, produtores, Estado, portanto, nesta confluência de atores, no sentido que são estas lógicas, estas articulações que depois vão valorizar aquelas inovações. Portanto, isto se nós formos a ver em profundidade, dá-nos uma leitura diferente do que é o mercado e como é que ele funciona para puxar este tipo de inovações. E depois há a questão de onde é que isto vai aparecer. Portanto, eu aqui se calhar lembrei-me outra vez do Celso Furtado, não é? Da maneira como nós começamos esta nossa discussão, porque ele não está vivo, mas eu acharia piada que ele refletisse sobre isso para perceber se esta lógica das missões para a sustentabilidade vão replicar também um pouco esta lógica centro-periferia, ou qual é o papel da periferia neste tipo de inovações. Portanto, será que isto é uma coisa para a Suécia, para a Dinamarca e para o Reino Unido, ou será que é algo no Portugal ou no Brasil podem ter um papel ativo? Não tenho resposta ainda, mas deixo assim a lógica em jeito de inquietações para o debate que segue. Pronto, e se calhar ficava por aqui, agradecer mais uma vez ao Ivan ter-me dado também a oportunidade de refletir um bocadinho sobre estes temas. E passo a palavra ao Gonçalo. Obrigado. Obrigadíssimo, Luís, pelo teu comentário riquíssimo. Bem, uma vez que o Luís
deixou no ar várias perguntas ao Ivan. Eu vou, obviamente, também dar a oportunidade ao Ivan de responder às perguntas do Luís, porque também é essa a função. De todo modo, como apesar de tudo a sessão já vai um bocadinho longa, eu ia perguntar se alguém tem alguma pergunta que queira fazer já. E se for esse o caso, podemos eventualmente acolher 1, 2 perguntas também ao Ivan, ele depois responderá aos comentários do Luís e a essas perguntas. Se não, se ainda estiverem a pensar, o Ivan pode responder já e depois seguimos para a parte normal das perguntas e respostas. E, portanto, eu ia perguntar se alguém tem uma pergunta. Enfim, basta simplesmente levantar o braço com a câmara ligada ou utilizar o símbolo de levantar a mão do Zoom ou simplesmente colocar a questão por chat. Alguém quer fazer uma pergunta neste momento? O Jorge quer fazer uma pergunta e, portanto, eu vou então, talvez, se o Ivan não tiver objeções, passar a palavra ao Jorge. Acolhemos a pergunta do Jorge, o Ivan a seguir responde ao Luís e ao Jorge e depois fazemos mais uma ronda. Ok? Jorge, por favor. É simples, só para perguntar por que é que foi tão prejudicial para o Reino Unido, para o Reino Unido sair, ter o Brexit, no plano científico. Apenas isso. Obrigado, Jorge. Ivan, força. Tá. Obrigado a todas as perguntas. Também dizer riquíssima a fala do Luís Carvalho, né? Eu sigo o trabalho dele já há algum tempo também e realmente só melhorou a fala que eu fiz, você colocou outros elementos que são importantes também. Então, assim, na verdade, eu não vou confrontar, na verdade, mais é concordar com basicamente tudo que o Luís comentou, mas destacar só alguns elementos. A questão do Schumpeter, bom, o próprio Celso Furtado, eu também não sou um grande conhecedor do Celso Furtado. Agora eu voltei a ler essa obra, né, essa última obra, essa obra que eu destaquei no texto, que eu achei interessante. Mas assim, ele tinha uma grande leitura. Bom, você citou o Myrdal, o Gunnar Myrdal, o Schumpeter também, né? E até digo que essa discussão que eu faço é, em boa parte, neo-schumpeteriana também. Tanto é que a questão da exclusão e vinculada a isso, a necessidade de inclusão, já vinha essa discussão no manifesto Sussex, isso no início da década de 70, e um dos autores desse manifesto era o Chris Freeman, que é um neo-schumpeteriano também, o Chris Freeman, que é muito conhecido na área dos estudos de inovação, né, que destacava a necessidade de apropriação tecnológica, sobretudo dos países semiperiféricos e periféricos, que acabavam sendo... seu processo de desenvolvimento acabava sendo impedido em função dos países centrais, que acabavam gerando toda a tecnologia, e esses países semiperiféricos ou periféricos não conseguiam essa verdadeira apropriação tecnológica e um grau de independência tecnológica que acabava... Então, a partir de uma visão do neo-schumpeteriano, isso ainda na década de 70, que é o Manifesto de Sussex, que foi... E eram todos investigadores, todos professores britânicos que fizeram essa discussão. Então, só reforçar que a visão neo-schumpeteriana tem vínculo com essa discussão que eu fiz e a questão da inclusão como sendo importante também. Sobre a Free Innovation, só um comentário rápido. No Brasil não há estudos, há poucos estudos sobre Free Innovation nos países tipo os trabalhos do Von Hippel, né, que ele fez diversos surveys em alguns países. Eu sei que aqui em Portugal há um grupo, se não me engano, na Universidade de Aveiro, que está... Tanto é que eles trabalham em
juntamente com o Von Hippel, pelo menos isso eu vi até o ano passado, eles vão fazer uma pesquisa nesse sentido, depois faz um tempo que eu não acompanho. Então, eu não sei. Então, na Universidade de Aveiro, eles queriam aplicar fazer esse survey para Portugal, imagino que eles estão nessa tentativa. E a questão da Free Innovation e a inovação inclusiva, eu creio que por isso que eu coloquei essa discussão, os dois juntos, sobre a inclusão. A Free Innovation, essa perspectiva, mostra todo o potencial que há de inovação inclusiva. Claro que a Free Innovation, muitas vezes, e o próprio Von Hippel, nessas surveys que ele fez em diversos países, muitas vezes alguns desses inovadores são engenheiros que, eles eventualmente são reformados, alguns são reformados que têm um conhecimento científico e que acabam fazendo essas inovações, como se diz, dentro das suas moradas. E aí, junto em parceria com outros atores, né? O que você coloca sobre a difusão realmente é um problema disso, por isso que eu creio que a solução para isso é algum nível de apoio estatal, então que o Estado, de alguma forma, nas estruturas estatais, não de governo, mas de estatais, que consigam absorver esse tipo de conhecimento, essas inovações que estão surgindo ali, porque realmente não é o interesse desses inovadores. Muitas vezes, o exemplo principalmente na área de saúde, do pâncreas, esse pâncreas artificial, que eu acho um grande exemplo, né? Um grupo de pessoas trocando ideias, informações, criaram um pâncreas artificial, um órgão humano a partir desse tipo de investigação, né? Ele se dá a partir de interesses muito próprios, e geralmente, em muitos casos, são os filhos. Então, é uma família que o filho tem um problema de diabetes, tem um problema no pâncreas, né? E em função desse interesse, eles geram essas inovações. Então, de alguma forma, eu vejo que o Estado poderia fazer esse papel de difusão, e, se não me engano, o Von Hippel segue nessa linha. O Estado, de alguma forma, teria que organizar isso, porque realmente esses inovadores em específico, não é interesse deles, muitas vezes, nem de vender. Isso aí eles deixam free. Tipo, quem quiser usar, use, e, eventualmente, até pode ser, entre aspas, ter um mau uso, no sentido de alguma empresa pegar isso para gerar lucro próprio e patentear e tudo mais, e aí já não é mais free. Aí já não perde toda a questão da liberdade. Então, eu acho que a questão da difusão vai pelo apoio estatal. E a segunda questão que o Luiz comentava das missões, sobretudo da perspectiva da Mazzucato, eu ainda tenho que ler muito, ainda tenho que aprofundar mais essa discussão, realmente, porque é muito ampla. Parece muito bem voltada, como o Luiz comentava, para países como os países nórdicos, Estados Unidos, mesmo a China, então grandes potências ou grandes players tecnológicos que teriam maior possibilidade de fazer isso. Por isso que, na minha perspectiva, e ainda tendo que aprofundar mais essa discussão, eu vejo a necessidade do que eu chamaria missões territorializadas. Então, essa perspectiva pode ser interessante, principalmente quando nós vemos, no caso de Portugal, que agora eu venho investigando, o caso de Portugal. Então, ver os problemas específicos de Portugal, como nós poderia citar um agora, hoje mesmo eu vi as notícias sobre a seca, a falta, o problema aí, déficit hídrico no Alentejo, né? Então, um grande problema que é a questão hídrica, não só no Alentejo, mas em diversas outras regiões de Portugal, que seria um exemplo de uma boa missão para ser desenvolvida, no caso, para Portugal. E aí diversos outros exemplos também. Então, buscar os problemas específicos a cada região, e isso muito vinculado aos problemas regionais também. Então, no caso, o Portugal, outro exemplo, e aí se aproxima a área de estudos que eu venho estudando muito ultimamente, desenvolvimento rural, né? A questão da produção agrícola, que nas próximas décadas, Portugal vai ser muito atingida pelas mudanças climáticas, né?
Na África, isso também, diversos países da África vão sofrer muito, então todo o processo, potencial não, a necessidade de inovações e de missões nesse sentido, nesse aspecto. E a sustentabilidade, as questões ambientais abrem diversas possibilidades disso. Quanto aos empreendedores, eu vejo o que o Luiz comentava também, bom, que empreendedores mais no sentido neo-schuteriano, que é muito interessante, importante também, não sou um crítico, né, esse tipo de empreendedorismo, que é importante, mas eu destaco também, vinculado à inovação inclusiva, o que eu chamaria de empreendedorismo emergente. E aí há alguns estudos que mostram, né, por exemplo, esse empreendedorismo na área de gastronomia, na área de têxtil também, de roupas, né, e diversos outros exemplos de populações de baixo rendimento, vulneráveis economicamente, que acabam gerando diversas inovações e acabam gerando todo o desenvolvimento econômico, processos que são muito interessantes. O único aspecto que eu creio que é interessante e que talvez não seja tão vinculado à questão... Eu creio que até vinculado com a questão do empreendedorismo na visão neo-schuteriana, a questão do trabalho de forma coletiva. Na discussão, nos estudos que eu venho trabalhando na área do agrofood, da agroalimentação, né, há diversos exemplos de inovações, processos de inovações, não só tecnológicas, como sociais também, que se dão de forma coletiva. Principalmente com o exemplo que eu dou, o exemplo que eu trabalho um pouco mais próximo da agricultura familiar, como eles conseguem se desenvolver naquela dimensão, naquele aspecto, propensão para inovar, que é a questão da cooperação. Como eles conseguem se desenvolver a partir da cooperação, e muitas vezes cooperação não só entre esses agricultores familiares, mas eles juntamente com outras instituições, sobretudo instituições de pesquisa, na área da nutrição, na área farmacêutica, também aparecem exemplos muito interessantes do empreendedorismo emergente que trabalha de forma muito coletiva. Isto eu acho que é interessante, que deve ser trabalhado e que o Estado poderia ter um papel muito interessante também de apoiar essas experiências. E só para rapidamente, logo passar a palavra para os outros, responder o outro colega também, o final do ano passado, setembro do ano passado, começamos uma investigação financiada no Brasil, que é vinculada à inclusão produtiva rural, e nós vamos discutir, estamos investigando, estamos fazendo essa investigação com agricultores familiares em diversas regiões do Brasil, na verdade, em 3 regiões no Brasil, e nessa perspectiva das transições sociotécnicas, da inovação inclusiva e, basicamente, do que esse outro conceito que é de inclusão produtiva nas áreas rurais, que creio que vai ser bem interessante, talvez traga alguns exemplos no sentido de como esses grupos vêm se desenvolvendo, mas numa área específica, na área de desenvolvimento rural vinculado à agricultura familiar. E que um dos aspectos que são essenciais, além da produtividade e da questão da sustentabilidade também, um dos aspectos que são essenciais é do acesso a mercados, como processo sine qua non, essencial, fundamental. Não só gerar inovações, mas também de acessar os mercados. Sem esse acesso a mercados, eles não se gera essa economia, não se gera o ciclo econômico. Então, o acesso a mercados também é um aspecto importante. E, por fim, respondendo colocando alguns elementos, né, para a pergunta do Jorge, o Brexit, eu me lembro que isso na época do Brexit mesmo, eu acompanhava já lá em 2015, 2016 a discussão, eu me lembro de um manifesto também, que foi assinado por em torno de mais de 200 economistas britânicos sobre o erro que seria o Reino Unido aprovar o Brexit, não? Saída da União Europeia seria um grande erro. Entre eles estavam todos os prêmios Nobel, o Prêmio Nobel do Reino Unido, na época, vivos, claro. Entre eles estava a Mariana Mazzucato, também assinou esse manifesto, dizendo que era um grande erro
em termos econômicos, e tinha isso eu tenho até hoje, eu tenho esse manifesto, tinha um capítulo, uma seção que falava sobre os processos de inovação, e que isso ia ser um grande problema. E só dizendo que o processo, essa relação com toda a Europa, né, e a partir dos fundos europeus, e essa forma fácil de deslocamento do Reino Unido com os outros países da União Europeia, eram muito interessantes para o processo de inovação e até mesmo para os financiamentos. Os financiamentos europeus, grande parte do financiamento na área de inovação e tecnologia, projetos vinculados ao reino a britânicos, né, a instituições britânicas eram os que mais recebiam recursos. Então, o Reino Unido investia muito dinheiro na União Europeia, que era o que se criticava, né, mas ele tinha um retorno muito grande na área de ciência e tecnologia, no sentido desses financiamentos, boa parte do financiamento na área de inovação e tecnologia, o Reino Unido recebia muito financiamento nesse sentido. Isso foi uma grande perda. E só para dar um exemplo, eu me lembro, logo depois, em 2016, um colega britânico, ele era da London School, que ele comentava que as universidades britânicas, algumas ainda em 2016, que era o ano do referendo, logo depois da aprovação do referendo, que algumas universidades já estavam pensando, universidades britânicas já estavam planeando a criação de filiais, né, de campi, em países da União Europeia, em função do Brexit, que eles tinham medo de perder essa relação facilitada com a União Europeia, e eles estavam criando campi em alguns países da Europa. Tanto é que ele disse que a London School também, na época, disse que logo eles já iam pensar em criar alguma sede em algum país europeu para facilitar esse contato dos investigadores na área de investigação. Isso é um outro exemplo que, na época mesmo, as universidades britânicas já viam como problemático. E fora toda a relação das universidades britânicas, sobretudo universidades britânicas, que tinham, e outros investigadores de empresas privadas também que são de diversos outros países, principalmente da União Europeia. Então, que são estrangeiros que trabalham no Reino Unido, e que o Brexit dificultava a relação desses investigadores estrangeiros com até mesmo familiares que estavam nos seus países de origem na União Europeia. Então, era isso, respondendo a esse primeiro rol de perguntas. Muito obrigado mais uma vez, Ivan. A discussão já avançou bastante. Eu abriria agora espaço para uma segunda ronda de perguntas, para quem quer que tenha alguma coisa a dizer, perguntas, comentários, objeções. Basta mais uma vez, enfim, levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone e dizer qualquer coisa. Será que já estamos todos definitivamente esclarecidos sobre todo o tipo de inovações? Com muitas dúvidas. Não, para ser, o Jorge voltou a pedir a palavra e eu vou-lhe passar a palavra. Eu, na verdade, não sou minimamente um especialista sobre a questão da inovação. Achei muito interessante, apenas para dizer que achei muito interessante a apresentação do Ivan, até porque basicamente nos trouxe uma perspectiva da qual, pelo menos os leigos sobre a questão não estão habituados a ouvir falar, que é basicamente a tentativa de olhar para a inovação no seio do capitalismo a partir de perspectivas que possam ser perspectivas de justiça social ou de justiça ambiental, digamos assim. Eu, na verdade, tinha uma pergunta na cabeça, mas que já foi, entretanto, respondida, tinha que ver precisamente com o papel do Estado para balizar, digamos assim, esses dois objetivos que a um leigo parecem extrínsecos à questão da inovação, mas que são muito importantes do ponto de vista social, não é? Portanto, a justiça social e a justiça ambiental. Não sei se quereremos levar o debate para este lado ou não, eu vou só, portanto, isto não foi verdadeiramente uma pergunta, mas eu vou só voltar a passar a palavra ao Jorge,
para ele fazer mais uma pergunta e depois, se houver mais alguma, continuaremos. Se não, também damos apenas mais umas informações sobre o ciclo e a associação e agradecemos a todos e podemos ir jantar. Jorge. O microfone está desligado. Tem razão, desculpa. Era só um pequeno comentário. Falou-se da inovação, a inovação concretiza-se muito em investimentos. O investimento é um instrumento poderoso de passar à prática, ou seja, concretizar a inovação. O investimento, por seu turno, é planeado em função da procura e, portanto, não podemos... Há muito uma tentação do lado dos investigadores de ciência, tecnologia e inovação de pensar só o lado da oferta e esquecer que é preciso pensar a procura, e a procura é determinante para quem está a pensar em investir. E isso levanta uma questão que é a política económica de conjuntura tem uma importância decisiva no estímulo da procura agregada. Países, ou até a própria União Europeia, na medida em que é um espaço económico que cresce pouco, que tem, portanto, uma procura sistematicamente deprimida, ou pelo menos contida, fruto da própria estrutura orçamental do Tratado Orçamental. Isso faz com que o território, em termos de política de procura agregada, cresça pouco e, portanto, isso tem um impacto até no desenvolvimento, na concretização da inovação. Pode haver muita pesquisa em laboratório, mas a passagem para as empresas fica tolhida com uma conjuntura de procura estagnada. E aí eu fazia então uma ligação que não foi aqui mencionada, mas que eu acho que até o von Tunzelmann, que foi um grande investigador de Sussex, acho que ele fez essa ligação num texto dele que eu li há uns anos, é que é preciso pensar estas articulações entre procura e oferta, mesmo no âmbito da inovação. E então há um outro autor que também não pode ser esquecido, que é o próprio Keynes. Então Schumpeter tem que ir a par com Keynes, no sentido de oferta e procura são decisivas para que a inovação se difunda e passe a ser parte do processo produtivo e social. Era só isso. Eu perguntaria se mais alguém quer acrescentar alguma última pergunta. Esta poderá ser talvez a última ronda, se não houver interesse em suscitar outras questões. Bem, não sendo o caso, e uma vez que é uma boa pergunta, uma pergunta complexa, eu voltarei a passar a palavra ao Ivan e também ao Luís, caso ele queira dizer alguma coisa sobre o assunto, e a seguir encerraremos, ok? Não sei se... Bem, primeiro o Ivan, depois o Luís e depois encerramos. Força, Ivan. Perfeito, eu vou ser bem breve, até porque eu não tenho uma resposta acabada, e agradeço ao Jorge essa pergunta realmente muito importante, a questão do investimento e da procura. Creio eu, principalmente quando nós falamos em mudanças tecnológicas, por isso que eu falava mudanças tecnológicas, a processos não somente tecnológicos, mas sociais e econômicos vinculados a isso, creio que essa procura, de alguma forma, terá que ter o apoio do Estado, no sentido de forma muito simplificada, dizer que há que criar essa procura, em função quando nós discutimos as questões climáticas, ambientais, todo o problema do desenvolvimento sustentável, que é uma necessidade premente, e então de alguma forma nós temos que gerar essa procura, e não vejo outra forma, na minha perspectiva, se não for através do Estado. O Estado terá que criar, ou organismos internacionais como a própria União Europeia vai nesse sentido também, de criar essa procura. E aí volta àquela investigação que eu acabei de citar na área da inclusão produtiva rural, o foco muito importante no acesso a mercados e mesmo a criação desses mercados.
na área alimentar, pelo menos eu dou esse exemplo, que é o que estou mais próximo, na área alimentar, de criar novos produtos e buscar esses mercados, buscar pessoas que estejam interessadas a um produto, no caso, vinculado a essa nossa investigação, que são produtos saudáveis, e não somente saudáveis, também sustentáveis. Então, criar esses novos mercados vai muito, e um dos aspectos que nós estamos analisando na investigação talvez sem o apoio do Estado, dificilmente isso vai se dar. Às vezes até sem apoio do Estado, mas o apoio em termos mais gerais, o Estado tem um papel importante nesse aspecto, um Estado preparado, qualificado para esse tipo de trabalho, de apoio a esses processos. Então, como eu disse, não respondendo exatamente a pergunta, mas colocando só alguns elementos à pergunta, que realmente é muito pertinente do professor Jorge. Obrigado, e obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Ivan. Luís, se quiseres acrescentar alguma coisa, por favor. Eu estava a pensar, suscitado pela pergunta do Jorge, naqueles nossos unicórnios portugueses, não é? Que vão buscar procura aos Estados Unidos. Estou-me a lembrar de um dos recentes, que se chama Sword, né? Que vai buscar a procura ao mercado americano. Portanto, no mercado europeu, possivelmente, teria dificuldades em fazê-lo. Não é? Claro que o desenvolvimento da inovação de empresas como essas, depois que nós fomos a ver por baixo dos lençóis, está financiada por Estados, nomeadamente pela União Europeia, pelo Estado português, que lhes dá de facto as condições para desenvolver uns produtos inicialmente, não é? Para criarem uma espécie de mínimo produto viável, mas depois a continuidade disso tem que vir por procura externa. Portanto, eu não sei até que ponto, hoje em dia, para algum tipo de empresas, nós teríamos que ver a procura de uma lógica um bocadinho mais global. Claro que isto não funciona para toda a gente, não é? Claro que nós temos muito esta lógica de, hoje em dia, das grandes empresas que vão buscar procura noutros lugares, que até se chamam hoje em dia as Born Globals e por aí fora, mas fica um bocadinho isso. Acho que é um bocadinho preocupante até, não é? Não temos de facto a capacidade de gerar esse tipo de procura, mas o que é verdade é que as empresas depois acabarão por ir buscá-la a outros sítios, com as limitações associadas, mas também não tenho uma resposta muito concreta a isso, mas lembrei-me deste exemplo, porque acho que revela um bocadinho as diferentes geografias da procura hoje em dia para muitos tipos de inovação. Claro que se formos a falar das inovações mais verdes, portanto, como nós falamos há pouco da questão das missões, aí pronto, tendencialmente o Estado, até porque estamos a falar de inovações que não têm propriamente uma procura muito clara, portanto aí essa procura tem que ser criada e portanto aí, tendencialmente o Estado terá um papel mais importante. Mas nas inovações mais corriqueiras, portanto eu acho que hoje em dia de facto a busca de mercado é muito global. Obrigadíssimo, Luís. Bem, o Jorge ainda quer acrescentar alguma coisa, força. Estou contente. Desculpa lá, só para ficarmos a pensar no assunto, não é para responder, mas só para suscitar esta questão. De facto, nós estamos todos muito formatados com a ideia de que para crescer só pode ser exportar. E essa ideia também se funda no facto de a procura interna estar, de certo modo, muito reprimida, porque há todo um conjunto de políticas que esmagam o poder de compra, é aquilo que a gente sabe quando fala de desigualdade na distribuição do rendimento. A grande desigualdade na distribuição do rendimento faz deprimir a procura interna. Agora, se nós começarmos a pensar que todos vão ter que procurar a procura externa, todos os países devem crescer pela procura externa, como é que é possível todos crescerem pela procura externa quando para uns crescerem pela procura externa tem que ter outros que cresçam dando a sua procura interna aos que procuram exportar. E, portanto, é um paradoxo, é impossível. Para uns terem excedentes, outros forçosamente vão ter que ter déficits. E, portanto, tudo isto implica uma regulação global que não existe, e daí as crises financeiras, com a reciclagem do excedente da China em capital financeiro nos Estados Unidos e especulação imobiliária com crédito às populações que nem têm poder de compra, e daí a crise subprime, etc, etc. Portanto, a ideia que eu quero colocar é
nós estamos a entrar também num tempo de mudança do capitalismo, porque se o capitalismo não o fizer de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais suave, rebalanceando procura interna com procura externa, fazendo aumentar o poder de compra interno para não se depender apenas ou fundamentalmente da procura externa, e acho que a China já começou a fazer um pouco isso, aumentar o poder de compra interno para não depender tanto da exportação. Se não fizermos isso, vamos ter mais uma nova crise um dia destes. E, portanto, o capitalismo com crises cada vez mais profundas, porque estes desequilíbrios são insustentáveis. Desequilíbrios ambientais e de transporte de mercadorias para lá e para cá com a globalização, e desequilíbrios financeiros e sociais, porque se trata de esmagar poder de compra, salários baixos, etc. Ponto. Várias crises interligadas e um capitalismo, já que estamos numa temática do capitalismo, um capitalismo que nos faz ver grandes pontos de interrogação à frente. É só. Bem, a propósito desta observação do Jorge, eu lembro-me sempre de um colega nosso que com alguma piada diz sempre que se é suposto que todos cresçamos com base nas exportações e na procura externa, temos de nos reorganizar porque a qualquer dia temos que estar todos a exportar para Marte. Mas enfim, pronto, isto é só a nota leve. Eu não sei se o Ivan e o Luís querem acrescentar alguma coisa a esta questão. Bem, possivelmente não. Então, agradecendo mais uma vez ao Ivan, ao Luís e a todos os presentes, e pegando na deixa do Jorge, ocupo-vos apenas mais uns segundos para dar algumas notícias sobre o núcleo. Então, nós tivemos há pouco tempo uma reunião na qual definimos o plano de atividades para 2022, e queria apenas dizer-vos que o capitalismo em questão vai ter continuidade. Nós vamos ter mais 2 outras sessões ainda antes do verão e depois outras 2 depois do verão. E vamos também ter uma pequena conferência, uma jornada de estudos presencial em setembro, em data a definir, precisamente sobre economia política do desenvolvimento regional, o que está muito em linha com as questões territoriais, place-based, digamos assim, que se discutiram aqui hoje. A seu tempo receberão novidades. A próxima sessão do ciclo, que continuará a decorrer online, também ainda não tem data, mas deve ser em princípio de abril, e vai ser também em linha com a intervenção do Jorge sobre as questões da distribuição e da política social, com uma conferência do João Moreira de Campos e um comentário da Catarina Neves. Assim que as datas estiverem fixadas, receberão também informação. E entretanto, todas as sessões, como sabem, serão disponibilizadas no canal YouTube da Associação Portuguesa de Economia Política. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo vosso tempo, ao Luís e ao Ivan pelas excelentes intervenções, e cá continuaremos as nossas discussões sobre o capitalismo. Até à próxima. Muito obrigado.